A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 6 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Começamos com o conflito no Médio Oriente. A caminho das 2 semanas de guerra, a noite voltou a ficar marcada por vários ataques. O líder do Irão afirma que vai ser forçado a retaliar caso um país vizinho seja usado para o atacar. Masoud Pezeshkian diz que desejam manter boas relações com os Estados à volta do Irão, mas não vai tolerar agressões. Uma mensagem transmitida este domingo pela televisão nacional. Mais cedo, durante a noite, o porta-voz dos guardas da Revolução iranianos disse que o Irão pode continuar com uma guerra intensa durante pelo menos mais 6 meses. São declarações que contrariam a avaliação apresentada nos últimos dias por Donald Trump, que afirma repetidamente que a operação lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão tem sido muito bem sucedida, uma ideia que reiterou esta madrugada em declarações aos jornalistas a bordo do jato presidencial. E na capital iraniana, um enorme incêndio no depósito de combustível cobriu os céus de nuvens de fumo, ao que se pode ver em imagens transmitidas pela CNN Internacional. As forças armadas israelitas afirmam ter atacado locais de armazenamento de petróleo no Irão esta noite de sábado, a mesma instalação que já tinha sido atacada por Israel em junho de 2025 durante a Guerra dos 12 Dias. De acordo com Al Jazeera, 2 agentes de segurança fronteiriça foram mortos no Kuwait enquanto estavam de serviço. Ataques iranianos ao aeroporto internacional do Kuwait e ao escritório da Segurança Social causaram incêndios e a Arábia Saudita afirma ter impedido um ataque ao bairro diplomático de Riad e abatido vários drones no espaço aéreo. Israel avisa que tem um plano com muitas surpresas para destabilizar o regime do Irão. As ameaças sobem de tom. O primeiro-ministro israelita avisa que Israel está a preparar um plano com muitas surpresas para desmantelar o regime iraniano. Benjamin Netanyahu deixa uma mensagem direta a todos os membros da Guarda Revolucionária do Irão. São todos um alvo. Agentes da Guarda Revolucionária, aqueles que oprimem o povo iraniano nas ruas, só vos direi isso. Vocês também estão na mira. Quem largar a arma não será ferido. Quem não fizer isto será responsável pela própria morte. O nosso sucesso levará não só à eliminação de uma ameaça nuclear para o mundo inteiro, não apenas à paz entre Israel e o Irão, também levará a uma expansão dramática do círculo de paz à nossa volta. Hoje, todos compreendem que o regime dos ayatollahs põe em perigo o mundo inteiro. Nos últimos dias, o Irão atacou 12 países à sua volta. Estamos do lado deles. À semelhança do presidente norte-americano, também Benjamin Netanyahu promete um ataque com toda a força para breve. Esta madrugada morreram 4 pessoas e 10 ficaram feridas após as forças israelitas bombardearem um hotel no centro de Beirute. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros afirma que a guerra no Irão nunca deveria ter rebentado. O líder chinês pede o cessar imediato das operações militares para evitar uma escalada e a expansão da guerra. A China mantém uma postura objetiva e imparcial, é a garantia do ministro. A Embaixada dos Estados Unidos em Oslo, na Noruega, sofreu danos menores após ser atingida por uma explosão na madrugada deste domingo. De acordo com a Reuters, que cita a polícia norueguesa, não há relatos de feridos. Ainda não se sabe, no entanto, quem foi o responsável pelo ataque. A polícia está à procura dos suspeitos. Aterrou em Portugal um avião com mais 79 portugueses que regressaram do Médio Oriente. Foi o terceiro da semana a transportar cidadãos de regresso ao país. De acordo com a SIC Notícias, o voo partiu do Dubai com 3 horas de atraso e chegou ao fim da noite deste sábado a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado. Devido à queda de um drone no aeroporto de Dubai, as operações chegaram a estar suspensas, mas o avião sempre descolou. Até sexta-feira, o governo português tinha recebido cerca de 300 pedidos de ajuda
e organizou 2 voos de repatriamento, um fretado à TAP e outro num avião militar. O líder do Partido Socialista espera que esteja tudo a ser feito para trazer os portugueses para Portugal. José Luís Carneiro refere que tem recebido várias mensagens de cidadãos que dizem ainda não ter tido apoio. O secretário-geral socialista espera ação por parte do executivo de Luís Montenegro para ajudar os portugueses que se encontram em regiões afetadas pelo conflito militar. Nestes últimos 2 dias recebi mensagens, nomeadamente na sede nacional do Partido Socialista, de dezenas e dezenas de portugueses que estavam sem esse apoio, e eu diria que o Estado tudo deve fazer para garantir a proteção, a salvaguarda da vida destas pessoas e para garantir o seu repatriamento em condições de segurança. José Luís Carneiro defende que o Governo tem de encontrar mais soluções para ajudar a população a gerir o aumento do preço dos combustíveis na sequência deste conflito. O Governo português deve mobilizar um plano de apoio e de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente, nomeadamente nos custos de vida das famílias portuguesas. Como se sabe, o Governo anunciou uma redução de 3 cêntimos por litro de combustível. Ora, esses 3 cêntimos correspondem ao aumento que o Governo tinha feito em final do ano que passou. São declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas no Funchal. Neste registro captado pela RTP, o secretário-geral do PS está na Madeira para apresentar a recandidatura à liderança do partido. O Ministro da Administração Interna volta a defender que a esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve o país com elevado sentido de missão. É uma posição reforçada depois de 7 agentes terem ficado em prisão preventiva por crimes de tortura e violação, crimes que terão acontecido alegadamente na esquadra da PSP do Rato. Numa mensagem partilhada nas redes sociais do Ministério, sublinha que se tratam de atos isolados, o Ministro Luís Neves, que não afetam a reputação da Polícia de Segurança Pública. Luís Neves enviou um pedido de desculpas às vítimas. Quero dirigir mais vítimas desses crimes e pedir em nome do coletivo um pedido de desculpa, porque a polícia é sempre o ombro amigo, o ponto de abrigo, sobretudo dos mais vulneráveis e das vítimas, porque não são alguns poucos suspeitos da prática, repito, de crimes graves que colocam em causa a imagem de uma instituição mais do que centenária e que tem dado muito ao país. Luís Neves, em declarações aos jornalistas, neste registro captado pela SIC, os 7 agentes detidos na quarta-feira, envolvidos neste caso da Esquadra do Rato, vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. Vamos ao desporto. O Sporting volta a ceder o empate com o Sporting de Braga já nos descontos. Os Leões empataram a 2 bolas esta noite de sábado frente ao Sporting de Braga. Partida da jornada 25 da Liga de Portugal, uma ronda em que procurava ganhar pontos ao líder Futebol Clube do Porto, que joga este domingo contra o Benfica. Gonçalo Inácio abriu o marcador para os verdes e brancos. Do outro lado, Ricardo Horta respondeu com um golo. Luís Soares, de grande penalidade, ainda voltou a colocar os Leões na vantagem, mas tal e qual à primeira volta, Rodrigues Salazar converteu um penalti no último lance da partida e fechou o resultado em 2-2. No final do encontro, o treinador Rui Borges defende a qualidade da equipa leonina, mas reconhece dificuldades no jogo. Faltou nada, apenas estarmos um pouco mais concentrados, se calhar em alguns momentos, mais na parte defensiva, quebrámos aqui um bocadinho na primeira parte muito bem, entramos bem, com muita qualidade. O Braga na única, a aproximação que tem à nossa baliza faz o golo do empate. Tem 3 remates, a nossa baliza são 2 golos e um remate. Acho que o Braga na segunda parte foi melhor que nós no sentido de ter mais bola, não conseguimos, mérito também do adversário, que mete muita gente na primeira etapa de construção, faz parte do jogo. Já o treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, diz que a equipa precisa de mais confiança, mas agora é tempo de avançar. Temos de ter mais confiança, não precisamos de sofrer no marcador para depois termos a confiança de dar um passo em frente e pronto, conseguimos um ponto, mas temos de seguir, vêm mais adversários difíceis e importantes, na quinta-feira temos já um jogo fora de casa que é difícil, temos de olhar para ele. Declarações de Carlos Vicens e Rui Borges na entrevista flash da Sport TV. O Sporting fica, assim, à condição a 3 pontos dos Dragões. Este domingo temos clássico. Benfica e Futebol Clube do Porto defrontam-se no Estádio da Luz e o técnico encarnado já faz as contas para manter as águias na luta pelo título. José Mourinho fala num jogo de extrema importância, sublinha que é otimista, mas admite uma missão complicada.
Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de 7 pontos, imaginando, não quero imaginar porque sou otimista, mas pôr em cima da mesa uma dose de pessimismo, 7 que se podem transformar em 10, obviamente que seria um passo gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem nesse momento. José Mourinho, em conferência de antevisão do jogo, já do lado do Porto, o treinador Francesco Farioli diz que as contas só se fazem no fim, mas reconhece que o jogo é importante. Qualquer que seja o resultado, não vai ser decisivo. É um jogo importante, é mais uma jornada, mas veremos no fim como fica a tabela. Qualquer que seja o resultado, posso dizer-vos, por experiência pessoal, que isto só acaba no final do campeonato. Até ao último ponto, o mais importante é dar tudo. Till there is a point to be played, we need to go full gas, and that's the most important part. Francesco Farioli, que deixa também muitos elogios a José Mourinho. O clássico deste domingo arranca quando forem 6 da tarde, conta com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E para fechar, já é conhecido o vencedor deste ano do Festival da Canção da RTP. Vamos ouvir? No silêncio do luar, sopra o vento devagar, traz o cheiro das rosas. Os Bandidos do Canto venceram o concurso com esta música, A Rosa, e vão à Eurovisão. Era uma das principais dúvidas, isto porque a maioria dos concorrentes em prova assinou um comunicado a anunciar que ia recusar a participação na Eurovisão em caso de vitória, como protesto à inclusão de Israel no concurso. Ao contrário de 7 dos outros concorrentes que tinham declarado este boicote, o grupo de Beja já tinha indicado que, caso ganhasse, iria mesmo a Viena, Áustria, em maio. Afirmam que sempre adotaram uma posição musical e não política. Durante as atuações desta noite de sábado, não foram visíveis pela transmissão quaisquer manifestações políticas. A canção do Querer de João Ribeiro teve a pontuação máxima dos júris, mas não bastou face aos votos do público. O grupo Bandidos do Canto ficaram em segundo lugar na votação dos júris regionais, com 10 pontos, mas obteve a pontuação máxima do público, 12 pontos, com este tema, A Rosa. E o jardim virou saudade.